Eu sou fruto do que se pode chamar de leitura. A máxima do Mário Quintana, em que diz que os livros não mudam o mundo, mas os livros mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo, aconteceu comigo. Aos 14 anos, eu fui numa biblioteca municipal e tinha dois livros, volume 1, volume 2. E está escrito A Lei do Triunfo. Como eu já tinha lido quase todos os livros daquela biblioteca municipal, sempre lembrando que biblioteca municipal de bairro, nos anos 70, um bairro paupérrimo, era meia dúzia de, figurativamente falando, meia dúzia de livros. E aí, um dos poucos que eu não tinha lido, eu peguei aquele livro e levei para o final de semana para ler, que era o meu lazer, leitura. E comecei a ler esse livro, e nas primeiras páginas do livro, o autor falou assim: você não é pobre, você apenas está sem dinheiro. Aquilo deu um impacto na minha cabeça, porque quando a gente vem de uma situação muito paupérrima, como eu vim, de 11 irmãos, de uma situação dramática, de tragédias familiares, você tem a sensação que aquilo é o destino, que a vida vai ser sempre aquilo. Engraxar sapato para poder sobreviver, vender picolé para sobreviver, vender lenha de porta em porta para poder sobreviver. Você está acreditando que a vida é aquilo. E esse livro, essa frase desse livro, fez assim, tirou a tampa da cabeça. Me fez eu sonhar de uma maneira muito intensa. Eu li aquele livro inteiro no final de semana e eu lembro da sensação daquela segunda-feira, quando eu saí pela manhã para ir para a escola. O céu estava diferente, a rua estava diferente, o ar estava diferente. Na verdade, a paisagem era a mesma, mas a minha paisagem íntima havia mudado. Ou seja, houve uma mudança mental. E aquilo me impactou tanto que eu fui levar o livro no final da tarde. O volume 1, já peguei o volume 2. Eu fiz, em cima desse livro, uma leitura muito criteriosa. Eu fui anotando, fui montando um mapa estratégico e me mantive fiel a esse mapa. Claro que ao longo da vida foi tendo os altos e baixos, porque a vida é como a natureza, a vida ela tem altos e baixos, ela tem picos e vales e a gente tem que aprender a lidar com essas variáveis. Mas eu sempre que eu caía em algum abismo, eu lembrava do meu planejamento. Então a máxima do Mike Tyson, em que ele dizia: todo mundo tem uma estratégia até levar um soco no queixo. Então, você esquece a estratégia, ela vai para o beleléu. Mas só se levanta se você tiver uma estratégia para dar o próximo passo. Então, foi isso que acabou me trazendo para esse universo da educação corporativa. Eu depois, ao longo da minha vida, eu me aproximei daquela filosofia, daquele conteúdo, que era o livro A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Eu depois acabei me aproximando da própria Fundação Napoleão Hill, da família de Napoleão Hill, sou amigo pessoal do neto dele, nos encontramos anualmente. Aliás, nos encontramos agora em outubro passado de 2022, agora, faz 2 meses, não faz nem 2 meses que estivemos juntos, no Napoleão Hill's Day. E isso acabou tornando-se também a minha profissão. E nos últimos 30 anos tenho me dedicado à arte de transmitir esta filosofia de Napoleão Hill. Napoleão Hill foi um escritor norte-americano que teve uma trajetória até similar. Ele nasceu muito pobre, ficou órfão aos 9 anos e todos sabem a tragédia que é a perca de uma mãe em qualquer idade, mas para uma criança isso tem muito mais impacto. Ele acabou se tornando assim uma criança muito violenta, depois o pai casou de novo e esta madrasta teve uma influência muito determinante
na vida dele, porque deu a ele uma máquina de escrever em troca de um revólver que ele tinha. Isso já um menino com 12, 13 anos. Ele era fã de um bandido muito famoso chamado Jesse James, famoso lá naquela região do oeste da Virgínia. E essa mudança acabou impactando na vida dele, ele continuou dando tiros, só que aí os tiros com as teclas da máquina de escrever. Ele tornou-se alguém que foi para o mundo das letras, um jornalista, e aos 25 anos, como jornalista, ele foi entrevistar um homem muito rico, segundo alguns historiadores, o segundo homem mais rico do mundo, depois da família Rockefeller. E ele fez uma pergunta muito enigmática: qual o segredo do sucesso? E aí, então, nasceu um compromisso de passar 20 anos estudando quais as características e os comportamentos das pessoas que têm uma vida acima da média. Com base nisso, ele, durante 20 anos, ele estudou 16 mil empresários, listou as 500 maiores fortunas do seu tempo, os 45 homens mais ricos do início do século XX foram seus amigos pessoais. E ele, no final de 20 anos, publicou o resultado dessa pesquisa neste livro, A Lei do Triunfo. Depois tornou-se conselheiro de 3 grandes presidentes americanos, Woodrow, o próprio Roosevelt. Ele é um dos coautores daquele memorável discurso de Roosevelt, dizendo: o único medo que nós temos que ter é o medo de ter medo. Então ele tornou-se muito influente, morreu aos 87 anos, em 1970, ou seja, há 52 anos atrás, e a sua filosofia está com o vigor, o frescor de uma filosofia de um autor que parece que está em plena força e vigor da sua produtividade. Então, Napoleão Hill, depois nesse livro, ele listou 17 características, 17 comportamentos empreendedores, que não importa onde a pessoa esteja. Se estiver lá na África, na Ásia, na Europa, na América do Norte, aqui na América do Sul, aqui em Lagoa Santa, no Rio Grande do Sul, na Amazônia, não importa onde a pessoa esteja. Se a pessoa tiver esses comportamentos empreendedores, ela coloca ideias em pé. Ela consegue fazer as coisas acontecerem e se sustentarem, ou seja, que conseguem ficar em pé durante o teste do tempo. Porque começar, muita gente começa. Agora, terminar, aí já é um percentual menor de pessoas que têm a famosa acabativa, como se usa uma expressão coloquial da gíria. E ele também criou uma metodologia. Esta metodologia chama-se Mastermind. E nós somos os herdeiros desta filosofia e desta metodologia. E tornou-se, logicamente, um programa de treinamento e desenvolvimento pessoal. O que é que nos diferencia, ou seja, o que altera a realidade no nosso programa? Ele é baseado em uma metodologia chamada Experiential Learning, que foi validada como ciência por Kolbe, mas inspirado na metodologia criada por Napoleão Hill. O que quer dizer Experiential Learning? É o aprendizado através da experimentação. Os nossos alunos, os nossos participantes, eles não recebem apenas conhecimento, eles experimentam o conhecimento. Além disso, de eles experimentarem esse conhecimento, eles também fazem um plano de ação, seguindo os 5 passos para transformar conhecimento em habilidades. Então isso torna o nosso treinamento, isso torna o Mastermind um treinamento muito fora da curva, por isso é que tem resultados tão
impactantes na vida das pessoas. O próprio Demétrio, que é o empresário, proprietário, acionista majoritário do Grupo Impacto, ele, quando eu cheguei aqui, ele me disse, olha, eu sou Mastermind há 8 anos e listou alguns benefícios de ter feito o treinamento há 8 anos atrás. Nós estamos falando de quase uma década e ainda ele sente muito presencialmente em sua vida os benefícios. Por quê? Porque consolida. O fato de experimentar, o fato de seguir os 5 passos para transformar conhecimento em habilidades, consolida caminhos neurais muito fortes, sinapses cerebrais muito consolidadas, a ponto de a pessoa passar a ter habilidades adquiridas, ou seja, destreza para lidar com essas situações. A parte disso, que ele tem uma base teórica, uma base filosófica, uma base científica, porque os seus estudos foram submetidos a muitas bancas e tornou-se um treinamento de impacto mundial. Porque dá resultado, Bianca. No mundo dos negócios, ou você tem resultados, ou você tem desculpas. Não existe uma terceira opção. E se nós fôssemos tão bons para encontrarmos resultados, como nós somos bons para encontrarmos desculpas, faríamos uma revolução aonde nós estivermos. Então ele é tão bem aceito que ele tem um fio condutor chamado compromisso. Porque o compromisso é o fio que conduz a vida, Bianca. É o compromisso que faz você voltar atrás para buscar algo que deixou. É o compromisso que te faz você levantar mais cedo e vencer as pressões da vida. É o compromisso que faz você não deixar pessoas no caminho. É o compromisso que faz você envolver-se incondicionalmente com aquele objetivo. Então eu reputo para o Mastermind o fato dele ser tão bem aceito, porque ele verdadeiramente apresenta resultados. A gente costuma dizer o seguinte, qualquer treinamento do Mastermind, você pode começar. Mas é claro que se você tiver a base, que é o Mastermind Lince, que é de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz, que é o clássico, é o que verdadeiramente o Dr. Napoleão Hill criou. Porque ele criou 2 treinamentos, ele criou este e o de vendas. E às vezes a gente diz assim, ele criou só 2, só não, ele criou 2 que impactaram o mundo. Mas depois, logicamente, foi surgindo derivativos desses treinamentos e hoje existe um portfólio bastante amplo na Fundação Napoleão Hill. Mas para quem vai começar, o Mastermind Lince é muito importante. Também o Mastermind Enneagrama Vitruviano, que é um processo de autoconhecimento muito bom. Ou vendas, o Mastermind Vendas de Alto Valor Agregado, que acrescenta-se uma performance elevada na profissão de vendedor, porque a venda é o que gira o mundo, que faz a roda da economia girar, são as vendas. Sem vendas, nada acontece no mundo dos negócios. Esse é o meu 9º livro, o livro Prosperar, e é em coautoria com o Gustavo Bosetti, que é um diretor da Fundação Napoleão Hill, e baseou-se numa conversa que nós tivemos no deserto de Mojave, que é o deserto considerado o inferno na Terra, porque é o deserto mais quente do planeta. E nós estávamos fazendo aquela travessia do deserto de Mojave ali no oeste americano, e nós descobrimos que tinha uma cidade abandonada. E aí pegamos GPS, mapa e fomos lá ver. E a cena de uma cidade abandonada é muito triste, porque você olha, você vê aquilo, perdeu a vida. Né? O que desidratou uma cidade? O que foi que aconteceu a
ponto de uma cidade ser abandonada. Porque uma coisa é uma casa, uma coisa é uma edificação, mas uma cidade. E aí, como fazer as coisas durarem? Então nós ficamos conversando sobre o que é o sucesso, o que é o triunfo, o que é ter uma vida acima da média, o que é a prosperidade, e fomos conversando sobre essa arte de fazer as coisas ficarem em pé ao longo do tempo. Os americanos têm um ditado que eles usam para tudo. Você vai no mundo dos negócios, logicamente, eles falam, stand the test of time, ou seja, fica em pé no teste do tempo. Isso se sustenta ao longo do tempo. E fizemos o restante da viagem, talvez uns 300 quilômetros, conversando, porque a conversa, quando é boa, ela flui, né? E a esposa dele estava no banco de trás, nós andando, e ela gravou toda a nossa conversa. E depois a gente começou a conversar sobre aquilo e transformamos tudo aquilo em um livro. E esse livro parte desta premissa: o que é ter prosperidade, o que é ter essa expectativa e sustentação da esperança, esta ausência de necessidade para ficar ao longo da vida desfrutando do resultado do trabalho. Essa pergunta é ótima, é a pergunta de US$ 1 milhão. Lembrando que a palavra sucesso para nós aqui no Brasil tem uma conotação um pouquinho diferente de sucesso para os americanos. A palavra sucesso para os americanos, assim, emocionalmente falando, ela tem o mesmo conceito de prosperidade aqui para nós. Que o sucesso parece que é algo muito da vitrine, da fama, de uma falsa segurança. A prosperidade parece mais longeva, com mais sustentabilidade e gera uma sensação mais agradável quando a gente fala. Mas é claro que em alguns momentos a gente precisa usar ele como ponta de ariete. Então eu traduzo esse poema, que é a filosofia do sucesso, e vou dissecando ele passo a passo. E esta filosofia é o PMA, ou seja, Positive Mental Attitude. O Dr. Clement Stone foi sócio de Napoleão Hill, ele viveu até os 101 anos de idade. E aí perguntavam a ele: Dr. Clement, qual o segredo do seu sucesso? E ele respondia: Positive Mental Attitude, ou seja, atitude mental positiva. Então essa é a minha proposta. Agora, a tua pergunta de US$ 1 milhão é: qual é o segredo? O que abre o cofre? E o segredo é você, é a pessoa. É ela conscientizar que ela é o agente transformador da sua história, porque pensamentos são coisas. Tudo que a mente pode imaginar, conceber, acreditar, ela pode realizar. Os alquimistas, que foram aqueles grandes pensadores do passado, homens e mulheres que tinham o sonho de transformar ferro em ouro, mas isso era só a parte visível, porque a alquimia consiste na autotransformação. E eles diziam que a maior fonte de transformação eram os problemas. Então, a atitude negativa, o pensamento negativo, experiências negativas só podem serem transformadas em atitudes positivas, em pensamentos positivos, quando nós tomamos consciência disso.
Ok, esse pensamento aqui que eu estou tendo no nível consciente, eu estou mandando comando para o meu nível inconsciente. Se eu acordo de manhã e digo, ai que droga, tenho que levantar, o meu inconsciente tá entendendo, opa, isso é um comando lá da parte mais alta, então eu vou ter que ser hoje, ser droga, que dia, tal. Agora, se eu acordo de manhã, se eu agradeço a noite bem dormida, se eu faço uma oração, ou se eu tenho um pensamento, hoje vai ser um bom dia. Cada um tem uma maneira de organizar ali o seu ritual de arrancada. Se esse ritual de arrancada, se esse botão de arranque for positivo, a probabilidade do dia ser positivo é muito grande. Vai ter um alto e baixo, mas isso faz parte do jogo da vida. Então, para ser assim objetivo na tua resposta, o que fazer é dar comandos mentais para si mesmo de que a vida vale a pena ser vivida. Esse livro é o meu best-seller, né? É o livro que me levou para a Europa, é o livro que me levou para a África, ele já foi lançado em 3 continentes, é um livro que já tem aí mais de 1/4 de milhão de livros vendidos, o que é uma proeza, porque qualquer produto para vender é um desafio, vender livro é um desafio dobrado. Então esse livro atingiu esse êxito porque ele tem uma linguagem simples, de fácil compreensão, mas é simples, mas não simplista e nem simplório. Ele é simples porque todas as verdades são simples. E ele atinge 3 pontos muito fortes na arte do relacionamento. Primeiro, ele trata como é que eu desenvolvo a minha personalidade atraente, a personalidade agradável. Isso é possível? Construir o carisma? É. Os estudos mostram que é. Depois, ele trata da arte de conseguir cooperação, conseguir a colaboração, influenciar pessoas. É possível desenvolver essas habilidades? É. E terceiro, o que é o maior desafio dos relacionamentos humanos, que é lidar com pessoas difíceis. Ele também aprofunda nessa área. Eu diria que esses são os 3 segredos do livro A Arte de Lidar com Pessoas. O que me trouxe a Minas Gerais foi o convite da Fundação Napoleão Hill aqui do estado de Minas Gerais. Foi desenhado um circuito de 4 palestras, uma aqui em Lagoa Santa, outra em Mariana, eu ia falar Ouro Preto, mas Mariana, que foi ontem, foi um sucesso. Vamos ter em Itabira, lá no Vale do Aço, e depois em Pará de Minas. Então, a convite do diretor regional é que eu estou aqui. Agora, o objetivo desse circuito é espalhar o perfume e a semente de Napoleão Hill, que é a semente da realização pessoal. Ou seja, a vida, ela precisa ser desfrutada na caminhada e desfrutar também do esforço, do trabalho. Então, como desfrutar da vida e do trabalho é a arte que Napoleão Hill tanto dedicou a sua vida para nos ensinar. O desenvolvimento pessoal é um mandamento divino. O próprio Jesus fala muito, recomenda muito quando a gente olha nos ensinamentos dele, ele orienta para que a gente se desenvolva nas entrelinhas e algumas vezes muito explicitamente. Então a vida é a arte do desenvolvimento, é a arte do movimento. O universo é o movimento é o motor do universo. Se a gente fica parado, entra em estágio detrimental e esse estágio detrimental vai fazer
como que a pessoa retroaja. Agora, quais são os pilares? É baseado naquilo que Creso falou para o grande rei da Pérsia. Ele disse: Ciro, a vida é como uma roda. Ela vai rodando, em alguns momentos está em cima, outras vezes está embaixo. Nós temos que compreender como é que ela roda. Então, é olhar a roda da vida, cuidar daquelas áreas chaves de resultados que são fulcrais, como, por exemplo, a saúde, a família, a espiritualidade, a área profissional, a área física, que são algumas das 12 áreas chaves de resultados. Então, o desenvolvimento pessoal passa por esse caminho. Agora, como você também citou pilares, a construção de uma visão, a pessoa saber para onde está indo, trabalhar a capacidade de fazer as coisas acontecer e ter resistência emocional. Se pegarmos a analogia da roda, ela vai rodar, uma bate e outra não bate, uma bate e outra não bate. Daqui a pouco a que está mais forte é que bate primeiro. E com quem bate primeiro é que vai quebrar. Então, às vezes, a que está descuidada é que vai prejudicar a que está mais bem cuidada. Por isso, o equilíbrio é o caminho da vida. A temperança, para voltarmos a citarmos a Bíblia Sagrada como manual de orientação para todos nós. Né? A temperança é um fruto profundo do Espírito, ou seja, o tempero, o equilíbrio. O Mastermind tem por objetivo desenvolver todas essas áreas chaves com um foco central na liderança. Porque a liderança é verdadeiramente a competência responsável por mais de 80% de todos os resultados de qualquer instituição. É o líder que define a visão, é o líder que define a missão, é o líder que resolve conflitos, ajusta os conflitos, que une as pessoas, que une os departamentos. Então, ela é uma competência essencial para poder fazer as coisas acontecerem. E o Mastermind tem como foco ser essa escola de negócios com foco na liderança.